Olá a todos, eu sou o Fabinho e o meu objetivo aqui com essa videoaula é falar um pouquinho sobre a semiologia do sistema respiratório, tá? Então, gente, eu vou compor a nossa aula, vou mostrar aqui rapidamente o roteiro. Então, a discussão vai passar um pouco sobre alguns aspectos de anamnese, em que eu vou falar sobre sinais e sintomas comuns às patologias pulmonares, a técnica de exame físico pulmonar, e como a gente descreve esse exame físico, e por fim, um extra aqui, um plus, a gente falar alguma coisa sobre alguns casos desafiadores em que a gente utiliza-se dos achados de exame físico para fazer raciocínio clínico. Então vamos imaginar um paciente em que a gente esteja fazendo anamnese, tá? Em que nós já tenhamos colhido os seus dados de identificação, a queixa principal e duração, e a gente está começando a criar a nossa HPMA. Tá? Então, no caso aqui é um paciente do gênero masculino, GVG. Sempre lembrar que a gente não coloca o nome por extenso na anamnese, a gente sempre coloca isso numa folha de capa, tá? Mas na anamnese a recomendação é que a gente use iniciais. Então, o paciente é médico, ele é católico, solteiro, e ele é natural e procedente de São José do Rio Preto. Natural e residente de São José do Rio Preto, ele é procedente de São Paulo. A queixa principal dele, falta de ar, né? Duração, 2 horas. Lembrar que a gente não há necessidade de a gente colocar aspas, né, na queixa principal duração. Aliás, é melhor que vocês coloquem sempre a forma como o paciente descreveu o sintoma, certo? Se nós fôssemos transcrever falta de ar na HPMA, aí sim utilizaríamos aspas. E não há também necessidade que se traduza para termos médicos o sintoma que o paciente reportou, tá? Aqui o importante é que realmente a gente utilize as terminologias que ele fez uso, tá? De modo que não haja erro, né, de interpretação. Imagine, por exemplo, que um paciente tenha me contado que está com cansaço. Eu posso achar que cansaço é astenia, eventualmente o Bruninho pode achar que cansaço é falta de ar. Então, se eu coloco astenia há sei lá quantos dias, certo? E o paciente de fato estiver dispneico, eu posso induzir o meu leitor a errar comigo, tá? Então, vamos lá. Vamos construir a anamnese. Esse paciente foi admitido em unidade de emergência, reportando que há 5 dias começou a apresentar episódios de tosse. Inicialmente essa tosse era seca, associada à sensação febril. Tá? Ainda que não tivesse sua temperatura ferida, justificava que sentia frio, apesar das altas temperaturas ambientes, além de manifestar intensa sudorese após a utilização de antipiréticos. Veja que eu estou utilizando aqui terminologias técnicas na HPMA. E o meu objetivo de mostrar essa construção de história, isso aqui é um paciente real da enfermaria de clínica, é porque sempre quando a gente vai ter aulas teóricas de anamnese, eu como aluno sempre falo assim, puxa, eu gostaria muito de ver uma anamnese construída por um residente ou pelo meu professor, tá? Então aqui eu estou aproveitando a oportunidade para demonstrar a vocês. Nos 2 dias que sucederam a admissão hospitalar, ele evoluiu com mialgia e astenia, mantendo a sintomatologia inicial. Há 2 dias, percebeu que o quadro de tosse era acompanhado por expectoração purulenta e ocasionalmente hemoptôicos, que são aquelas raias de sangue que saem junto com a secreção. Há 1 dia, relata dor torácica em região inframamária direito, tipo pleurítica. O que é uma dor tipo pleurítica? Aquela dor que quando a gente inspira, né, a mobilização do arcabouço torácico piora a dor. Principalmente após episódios mais prolongados de tosse. Há 2 horas decidiu procurar auxílio médico diante da piora do seu estado geral, além de queixar de dispneia para a realização de atividades simples domiciliares, como arrumar o quarto e tomar banho. Descreve ainda agravamento do desconforto respiratório em decúbito lateral esquerdo. Então vejam, a anamnese se constrói a partir de um sintoma guia. Tá? E aqui na HPMA, é como se a gente estivesse contando uma historinha mesmo. Então tem que haver uma linha cronológica muito clara da evolução dos sintomas.
No interrogatório dos demais sistemas e aparelhos, ou também conhecido como interrogatório complementar, nos antecedentes pessoais e nos antecedentes familiares, o paciente não tinha nada digno de nota aqui, então o objetivo não é construir a anamnese inteira, né? Então a gente vai dirigir aqui, depois da HPMA, para o exame físico, particularmente do sistema respiratório. Nos sinais vitais ele apresentava-se ali subfebril para febril, com uma frequência respiratória um pouco aumentada, de 24, frequência cardíaca de 105, PA 112 por 78. Exame físico geral também não vou entrar muito no mérito, mas ele estava em regular estado geral. Então vamos entrar agora no sistema respiratório, que é o cerne da nossa aula. Como que a gente faz o exame físico do sistema respiratório? Tá? Aliás, o exame físico tanto do cardiovascular, abdominal, a gente sempre tem a estrutura desses 4 pilares: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Talvez o sistema respiratório seja o que mais valoriza de modo combinado os 4. Tá? Então, porque, por exemplo, no exame físico do aparelho cardiovascular, né, a percussão a gente não utiliza, a palpação é apenas para o ictus, assim como a inspeção. A ausculta é o protagonista do exame físico cardiovascular. No caso do sistema respiratório, não. Tanto inspeção, tanto quanto palpação, percussão e ausculta são importantes, como vocês verão a seguir. Então, vamos começar pela inspeção. Tá? A inspeção a gente subdivide em estática e dinâmica. Para que a gente faça inspeção torácica, a gente precisa de alguns pontos de referência torácicos. Então, aqui a gente tem o arcabouço ósseo e tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro, visualizado ali pela seta verde, é o que a gente chama de ângulo de Louis, certo? Que ele é formado pela articulação manúbrio-esternal. Se vocês observarem, ele marca a segunda articulação condroesternal também. Então, assim, o segundo espaço intercostal é o espaço que está abaixo do ângulo de Louis. Então, quando a gente vai fazer a ausculta, por exemplo, cardíaca, ausculta pulmonar, certo? A gente usa como referência o ângulo de Louis, tá? Porque a gente sabe que abaixo dele, o espaço intercostal abaixo dele é o segundo, tá? Ele também é um marco da bifurcação da carina, certo? Então, a origem do brônquio fonte direito e esquerdo, tá? E o arco aórtico também passa atrás, mais ou menos na altura do ângulo de Louis. E embaixo, ali no processo estifoide, o ângulo formado pelos últimos arcos costais com o processo estifoide do externo, a gente chama de ângulo de Charpy. E esse ângulo serve para que a gente classifique o paciente em normolíneo, brevilíneo e longilíneo. Tá? Então aqui, à esquerda, né, a gente tem o ângulo de Louis, que marca a segunda cartilagem costal. No meio ali a gente tem a figura desse triângulo, né, com equilátero aqui, com ângulo mostrando o que seria o ângulo de Charpy. Tá? Então, se nos pacientes são brevilíneos, esse ângulo é maior que 90 graus, certo? No paciente que é normolíneo, ele é mais ou menos 90 graus, e no longilíneo ele é menor que 90 graus. Então, a caracterização de normolíneo, brevilíneo e longilíneo não é a altura do indivíduo, certo? Isso tem que ficar bem claro. Eu posso ter um indivíduo de 2 metros de altura e ele ser normolíneo. Tá? Do mesmo jeito que eu posso ter um paciente de 1,70 m longilíneo. Fabinho, por que isso é importante? Algumas patologias estão mais associadas em indivíduos longilíneos e algumas patologias estão mais associadas em pacientes brevilíneos. Ok? Tá? Outro marco anatômico importante no tórax, tá, é o processo espinhoso da 7ª vértebra, que ele é um pouco mais proeminente. Então, quando vocês, isso em todo mundo, principalmente nas pessoas mais magras, tá? Ele é bem visível. Também é um ponto anatômico. Tá? Ainda como pontos de referência, a gente precisa de algumas linhas, são importantes que vocês saibam, porque elas conseguem delimitar regiões. Vocês viram na anamnese que eu usei a terminologia região inframamária? Tá? Então, que linhas são essas? Então, a gente tem a linha clavicular,
a linha da terceira articulação côndilo-esternal, a linha da sexta articulação côndilo-esternal, isso na região, as linhas horizontais, tá? Com relação às linhas verticais, a gente tem a linha médio-esternal, que ela passa no meio do externo. Qualquer linha lateral, né, a linha médio-esternal, são linhas parasternais. A principal linha parasternal que a gente tem é a linha hemiclavicular, que ela passa no ponto médio, tá, das clavículas. E é importante, vocês vão ver na semiologia cardíaca também, a gente marcar a linha hemiclavicular, tá certo? Tá? Então, é um plano de referência para o ictus cordis, é um plano de referência que a gente vai rodar um eletrocardiograma, tá certo? Na região axilar, a gente tem 3 linhas. A primeira linha é a linha axilar anterior, que vem da prega axilar anterior, como marco, né? A linha axilar posterior, onde a gente pega a prega axilar posterior, e a linha axilar média, que é o ponto médio das duas, certo? Com estas linhas, a gente vai delimitar regiões, tá? Então, a linha clavicular até a linha do terceiro arco, né, côndilo-esternal, a gente tem a região infraclavicular, tá? Da linha do terceiro arco ao sexto, a gente tem a região mamária. E abaixo do sexto, até o término do gradil costal, a gente tem a região inframamária, ok? Na região posterior do tórax, certo? A gente tem a linha vertebral e o plano de referência da escápula, certo? Então, dessa linha vertebral até a escápula, a gente chama essa região de interescápulo-vertebral, tá certo? A marcação anatômica da espinha da escápula, tá? A gente tem a região supraespinhal e a região infraespinhal, certo? E acima do plano superior da escápula, a gente tem a região supraescapular. Na região do tórax, certo? Até o sexto da região da axila até a linha do sexto arco condroesternal, a gente tem a região axilar superior e a região axilar inferior, ou também podemos chamar de região axilar, e infraaxilar. Muito bem. Então, eu fiz aqui um parênteses para a gente falar de alguns pontos de referência, né? Mas eu disse que a inspeção a gente separa em estática e dinâmica. Na inspeção estática, aqui a gente vai observar o biotipo do paciente, então a gente vai levar em consideração o ângulo de Charpy. E a gente vai observar também se a gente tem alguma morfologia torácica anômala, certo? Que eu vou mostrar algumas figuras para vocês adiante. Além disso, a gente já começa a avaliação do sistema tegumentar e fâneros. Então a gente pode, eventualmente, caso encontre alguma lesão de pele, a gente sabendo esses pontos para definir regiões do tórax, a gente consegue mais facilmente descrevê-las, tá certo? Com relação à morfologia torácica, então, a gente tem aqui alguns biotipos, né? Então, o fisiológico, normal, na verdade, fisiológico não, a anatomia normal das pessoas, a gente tem a distância lateral maior que a antero-posterior, certo? Como a gente pode ver ali no paciente A, certo? No paciente B, o que chama a atenção da gente? Que o diâmetro lateral ele é menor ou ele é igual ao diâmetro antero-posterior. Esse tipo de tórax é aquele tórax que a gente encontra muito no paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o paciente com enfisema pulmonar, tá? Aquele tórax que a gente chama de tórax em tonel, ou tórax em barril. No indivíduo C, o que a gente observa? Né? É uma retração, né, do external, né? Então esse é aquele tórax que a gente chama de infundibuliforme, que é o inverso do que acontece no paciente D, que a gente tem o quê? Uma anteriorização da região external, aquele tórax em quilha, ou que a gente chama também de cariniforme. Esses dois tórax podem ser encontrados em pacientes sem patologia. Eles não são patognomônicos de nenhuma patologia. Ainda que, por exemplo, a gente possa encontrar um tórax cariniforme num paciente raquítico. Bom,
Partindo agora para a inspeção dinâmica, então só para a gente fechar, na inspeção estática, a gente já viu o biotipo do indivíduo, né? Então a partir do ângulo de Charpy, se ele é normolíneo, se ele é brevilíneo, se ele é longilíneo. Se ele tem um tipo de tórax diferente da normalidade. E na avaliação da pele, né, e fâneros, se há algum achado digno de ser descrito. Com relação à inspeção dinâmica, a gente vai avaliar o tipo respiratório e o ritmo respiratório. Então, olha só. Quando eu falo tipo respiratório, eu estou falando se essa respiração ela é mais torácica ou mais abdominal. Então, igual a gente encontra, as crianças tendem a ter uma respiração mais abdominal, tá? Enquanto que adultos tendem a ter uma respiração um pouco mais torácica. Com relação ao ritmo, então, se vocês considerarem aqui cada tracinho para cima e para baixo como uma incursão de inspiração e expiração, a gente pode ter algum ritmo anômalo. Tá? Esse ritmo que eu estou mostrando aqui para vocês é aquele ritmo que a gente chama de Chine-Stokes, em que o paciente ele começa com taquipneia com amplitude baixa e vai aumentando a amplitude respiratória. Eu não sei se dá para que vocês verem o mouse aqui, ó. Então ele está com a frequência aumentada, aumentando a amplitude respiratória, até o momento que ele chega num pico e a partir daqui ele começa a diminuir essa amplitude até que ele faça um período de apneia, certo? A gente encontra esse ritmo respiratório, esse aqui é sempre patológico, em pacientes com acometimento do sistema nervoso central por causas metabólicas. Então, o centro respiratório aqui está desajustado. O paciente, no período de apneia, ele faz uma retenção de CO2, uma alcalose respiratória, certo? Que acaba estimulando o centro respiratório, que vai aumentando a frequência e a amplitude rapidamente. Esse paciente lava esse CO2, ele passa de um período que ele vinha de acidose respiratória para alcalose respiratória, o que acaba suprimindo o centro respiratório e ele faz apneia. Tá? Então, ele não consegue se acertar, se calibrar. Tá? Esse ritmo que está abaixo é aquele ritmo que a gente chama de Kussmaul, em que o paciente tem uma frequência aumentada, só que ele faz pausas in- e expiratórias. Então, ele inspira profundamente, faz uma pausa curta, expira profundamente, faz uma pausa. Então, só que isso de modo rítmico. A gente encontra esse padrão respiratório principalmente nas acidoses metabólicas. A cetoacidose diabética é um protótipo desse tipo de respiração. E aqui embaixo tem um ritmo totalmente anárquico, tá? Então, tanto com relação à frequência como à amplitude do ritmo respiratório. Esse ritmo também a gente encontra em pacientes com acometimento neurológico grave, que chama ritmo de Biot. Tá? Além disso, quais outros achados a gente tem que descrever na inspeção dinâmica? Tiragem, o que é tiragem? Tiragem é a retração do espaço intercostal na inspiração. Então, quando vocês se depararem com pacientes com desconforto respiratório, quando eles inspiram profundamente, a gente retrai a musculatura intercostal. Isso a gente chama de tiragem. Vocês podem encontrar isso nas bases pulmonares ou mesmo na região supraclavicular e fúrcula. Sinal de Ramon ou de Raymond, né, quando a gente vê isso na região posterior do tórax. É aquele paciente que tem eventualmente um derrame pleural e aquele tórax, né, então vamos soltar um derrame pleural à direita. Eu tenho menor expansibilidade do tórax à direita e eu tenho um sinal de contratura da musculatura paravertebral ipsilateral. O sinal de Lemos-Torres, não confundam Lemos-Torres aqui de pulmão com Lemos-Torres que a gente encontra na descrição do aparelho abdominal, tá? Da região abdominal. Lemos-Torres aqui é um abaulamento intercostal na expiração. É o inverso da tiragem. Tá? Então aqui é um abaulamento e ele é expiratório. Tá? A tiragem é a retração e ela é inspiratória. Tá? Então aqui só uma foto de um paciente com tiragem. Vejam como está retraído o espaço intercostal. Passando agora para a palpação. Então, na palpação, o que a gente avalia? Então, em primeiro lugar, a gente avalia a sensibilidade. Tá? Então, o paciente tem algum ponto álgico, ele tem dor, a palpação de alguma região do tórax. Eu vou avaliar a expansibilidade. Tá? Eu vou mostrar aqui uma figura de como a gente o faz. Então, a expansibilidade, a importância de avaliá-la é porque, eventualmente, se a gente tiver uma área do pulmão que não está adequadamente ventilada, aquela área vai ter uma hipoexpansibilidade.
E em condições de hipoexpansibilidade, a gente pode já condicionar o raciocínio clínico para alguma patologia. Então, a gente vai avaliar a expansibilidade principalmente na região posterior do tórax. Tá? Então, no ápice do pulmão, então a gente vai colocar a mão espalmada, tá? Com os dois quirodáctilos voltados para a linha vertebral, como vocês podem ver na figura na parte superior. E a gente pede para que o paciente inspire profundamente, certo? Então, a inspiração elevará as mãos do examinador, certo? E você vai comparativamente avaliar se algum lado tem menor expansibilidade. A gente vai descendo com as mãos para baixo, com a posição que vocês estão vendo na parte de baixo da figura. Sempre os primeiros quirodáctilos, o popular dedão, né? Voltados para a linha vertebral. E a gente pede, a gente com a mão espalmada como se fosse um leque, certo? E pede para que o paciente inspire profundamente. O que vai acontecer? A gente vai ter a elevação das nossas mãos, acompanhando o movimento da caixa torácica. Se você tiver um lado que expanda menos que outro, a gente vai descrever, então, hipoexpansibilidade, por exemplo, em base pulmonar direita e esquerda. Tá? Além da palpação, né, além da avaliação da expansibilidade, dentro da palpação, a gente avalia o frêmito tóraco-vocal. O que é o frêmito tóraco-vocal? O frêmito tóraco-vocal é a percepção tátil da vibração, da passagem da onda sonora. Então, a passagem do som, ela vibra, né, as estruturas, e você vai perceber essa vibração no toque, certo? A gente pede para o paciente falar 33, né? Por que 33? Né? Por causa do som grave e agudo, né? Então, a gente vai colocar a mão, sempre, preferencialmente, aqui é a mão que vocês têm maior sensibilidade tátil, pode ser a mão dominante ou não. Na maioria das pessoas é a mão dominante, certo? E aonde que eu vou colocar minha mão? Eu vou colocar minha mão com os dedos tocando a parede torácica, não a palma da mão, tá? A face dos dedos, certo? E comparativamente eu vou pedir para que o paciente fale 33 de um lado, 33 do outro, com a mesma mão, tá? Certo? O paciente nesse momento ele vai estar, gente, vocês vão observar que a posição correta para a realização do exame físico pulmonar é com o paciente sentado, certo? Então ele está sentado, a gente está atrás dele, certo? A gente vai colocar a mão espalmada, tá? Com a face, o toque na face com os dedos, certo? Então, observe ali, tá vendo o número 1, número 2, número 3, número 4? Então, a gente faz a percepção do frêmito do lado esquerdo e compara o lado direito. Desce um pouco, esquerdo, direito, sempre assim. E percebam que você vai fugindo da estrutura óssea da escápula, porque a estrutura óssea vai impedir a percepção da onda no toque, certo? Então, imaginemos que vocês encontrem uma área, algum ponto em que vocês achem que o frêmito está reduzido. Então, a gente pode imaginar que exista algo que esteja impedindo a passagem da onda, certo? Olha como é interessante, né? Se a gente tiver o pulmão preenchido o espaço alveolar preenchido por uma estrutura de densidade maior que o ar, o frêmito vai ser mais facilmente perceptível. Tá? Então tem uma área de pneumonia em que o alvéolo está preenchido por secreção. Naquela área o frêmito vai estar aumentado, certo? Já quando eu tenho os derrames, né? Então os derrames eles se acumulam entre os folhetos da pleura. Então, o que acontece? Se eu tenho um derrame, eu afasto o pulmão da caixa torácica, o frêmito vai reduzir. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, aqui a gente já viu inspeção, a gente já viu palpação, agora a gente vai para a percussão. Tá? E a percussão é sempre no tórax, dígito digital. Então, a gente pode pegar o terceiro quirodáctilo ou o segundo. O método mais comum, tradicional, é com o terceiro. Então, a gente vai percutir sobre o terceiro quirodáctilo da outra mão, na região, aqui a gente deita o paciente, pode fazer isso na região anterior do tórax, mas a gente pode fazer isso também na região posterior do tórax. Quando a gente faz na região anterior do tórax, tá, a gente vai pegar a linha hemiclavicular que eu mostrei para vocês e a gente vai descendo por essa linha, percutindo. Só que a gente não vai posicionar nossos dedos em cima do arco costal. A
gente não vai percutir sobre o osso, tá? A gente vai percutir no espaço intercostal. Então a gente tem que palpar linha hemiclavicular e vocês vão descendo os espaços intercostais, ok? O objetivo aqui não é comparar, tá? Então, diferente do frêmito, que é comparativo, a percussão, a gente vai vendo densidade. A gente consegue avaliar a densidade de estruturas até 5 centímetros abaixo do ponto de percussão, tá? E aqui só para nesse slide, para mostrar para vocês como é que eu conto os espaços intercostais. Então vejam, eu palpo ali o ângulo de Louis, o ângulo de Louis marca para mim o quê? O segundo espaço intercostal, tá? Então eu desço o meu dedo, eu vou sentir o arco costal. Eu pulo o arco costal, estou no terceiro espaço intercostal, tá? E eu vou fazendo a mesma coisa para baixo. Tá? Então a percussão segue a linha hemiclavicular. Eu posso lateralizar um pouco a percussão, principalmente nas bases pulmonares, certo? E ela inicialmente ela não é comparativa, ainda que eu possa compará-la. Tá? Por que ela não é comparativa primordialmente? Porque olha só, que tipo de som que eu vou gerar na percussão do tórax? Do lado direito, basicamente som claro pulmonar. Tá? Quando eu chego mais ou menos na altura do fígado, certo? Ali na região inframamária, vocês vão perceber que o som muda. Por quê? Porque eu estou percutindo sobre o fígado. E aí esse som da percussão sobre o fígado a gente chama de maciço. Do lado esquerdo, o ápice pulmonar tem um som muito semelhante ao pulmão direito, que é o som claro pulmonar. Mas sobre a área cardíaca, eu posso ter maciçez também. E aqui eu queria chamar a atenção ao lado esquerdo, tá? Que mais ou menos um pouco lateralizado com relação à linha hemiclavicular, quinto, sexto espaço intercostal esquerdo, a gente tem o quê? O fundo gástrico, que a gente chama de um espaço, que chama espaço de Traube. Então, nesse espaço de Traube, normalmente ele é ocupado pelo fundo gástrico, certo? Então, o som ali é timpânico. Quando a gente fala assim, Traube livre, o que quer dizer? Que não tem vísceras sólidas que ocupem esse espaço. Como assim, Fabinho? Eu não entendi. Existem patologias em que a gente tem aumento do baço, certo? E o baço, quando se aumenta, ele cresce em direção a esse espaço de Traube. E quando a gente for percutir nessa região, a gente vai encontrar o quê? Maciçez. Então a gente fala que o Traube está ocupado, tá? Então, Traube ocupado normalmente indica esplenomegalia. Traube livre normalmente indica que você não tem aumento do baço, certo? E por fim chegamos à ausculta. Tá? A gente sempre vai usar na ausculta pulmonar o diafragma do esteto. E na ausculta, né, o que a gente vai ouvir, né, ao escutar? A gente fala que depende da área do tórax que você esteja posicionando o seu esteto, certo? Então, se a gente pegar a estrutura da árvore brônquica, né, então o som na traqueia, se a gente posicionar o nosso esteto, o diafragma do esteto sobre a traqueia, a gente vai perceber que o som ele é predominantemente expiratório, tá? Já quando a gente ausculta os campos pulmonares, o som clássico do pulmão a gente chama de murmúrio vesicular, certo? O murmúrio vesicular é um som predominantemente inspiratório. Quando a gente percute sobre áreas de transição, por exemplo, na projeção dos brônquios principais, a gente vai ter um som que ele é intermediário entre um som traqueal e o murmúrio vesicular. Tá? Então ele tem intensidade, a duração da inspiração e expiração é mais ou menos semelhante. Tá? A mesma coisa acontece na região esternal superior e interescápulo vertebral direita, certo? É muito difícil a gente escutar esse som, mas como vocês vão encontrar em livros, eu optei por descrevê-lo aqui, que é o som broncovesicular. Ele também é um som que a duração da índice da expiração é semelhante, mas ele é de uma intensidade mais baixa, tá certo? Fabinho, por que é importante eu diferenciar o murmúrio vesicular de um som traqueal, de um som brônquico? Porque, eventualmente, gente, se vocês encontrarem um paciente que tem alguma cavitação, por exemplo, igual a gente vê em pacientes com tuberculose, então você tem uma área de hiperareação, de ocupação por
nós não temos espaço alveolar ali, eu formei uma caverna. Naquela área, eu coloquei meu diafragma naquele ponto, eu posso só escutar som brônquico numa topografia pulmonar em que eu esperaria murmúrio vesicular. E descobri, ter uma predição do diagnóstico da caverna na ausculta, certo? Então, voltando aqui ao paciente, que deu contexto para que a gente discutisse esses aspectos do exame físico, então vamos lá, vamos descrever a inspeção estática. Então, é um tórax normolíneo, incaracterístico. O que eu quis aqui com incaracterístico? Ele não é um tórax em tonel, não é um tórax infundibuliforme, não é um tórax cariniforme, certo? Não percebi abaulamentos ou retrações ou mesmo lesões tegumentares. Isso na avaliação estática. Na dinâmica, a respiração dele é predominantemente torácica. Ele estava taquipneico, lembram? Está com a frequência de 24. Ah, Fabinho, eu já descrevi isso nos sinais vitais. Preciso descrever novamente? Não é necessário descrever novamente, mas a não ser que a gente queira dar ênfase que ele se encontrava taquipneico. No caso desse paciente, percebemos que ele tinha tiragem intercostal em ambas as bases, então ele estava fazendo um esforço respiratório maior. Na palpação, sensibilidade, ele não tinha dor, e percebemos que ele tinha uma expansibilidade diminuída em base pulmonar direita. Ok? Como é que a gente avaliou isso? Com aquele método que eu expliquei antes, né? Então, com a mão espalmada, com o primeiro quirodátilo, né, voltado para a linha vertebral. A gente agora não lembra aqui se eu falei confundi quirodátilo com pododátilo, hein? Só lembrando, dedos das mãos são quirodátilos, dos pés pododátilos, certo? Ainda na palpação, percebemos que nessa mesma região que a expansibilidade estava diminuída, o frêmito tóraco-vocal também estava diminuído. Percussão. Identificamos o som claro pulmonar presente bilateralmente com uma AC6 em região inframamária direita, o que é de se esperar. É a topografia do fígado, tá? Se bem que aqui, na descrição desse exame físico, talvez, se foi observado pelo examinador, né, uma massa 6 acima da região inframamária, tá? Então ficou um pouco confuso, né? Se aqui essa massa 6 é fruto da percussão sobre a área hepática ou se as bases pulmonares estavam preenchidas por algum conteúdo de densidade maior. Na ausculta, o murmúrio vesicular estava ausente na base pulmonar direita, sem evidência de ruídos adventícios. Não se preocupem com essa terminologia nesse momento, o objetivo da gente não é dar o patológico, os sons alterados, tá? Mas perceba, nesse paciente, na realização da ausculta pulmonar, o examinador percebeu que em uma área que essa base pulmonar direita, ele não detectava ruídos, né, não detectava a ausculta normal do pulmão, que seria o murmúrio vesicular. Então aqui, para a gente fazer uma brincadeirinha, então até esse momento, eu quis mostrar a vocês como é que a gente faz o exame físico. Não se preocupem com o diagnóstico deste paciente, tá? Mas o objetivo aqui era o quê? Mostrar a vocês uma transcrição de anamnese, mostrar a vocês aqui como é que a gente procede o exame físico pulmonar, tá? Vocês vão ter prática disso, não se preocupem. Aqui a minha ideia é dar apenas uma base teórica. E nesses casos de desafio, talvez fique mais fácil vocês entenderem os achados alterados desse exame físico, tá? Então, olha só, isso daqui é o que a gente chama de derrame pleural, tá? Vocês lembram que a gente tem a pleura visceral, tá? E a parietal, certo? E esse espaço entre as pleuras, ele é virtual, certo? O que é derrame pleural? É quando você tem acúmulo de líquido entre os folhetos pleurais, tá certo? Então, não é líquido dentro do pulmão, assim como o leigo entende, né? Então, é líquido no espaço pleural. E como vocês podem ver nessa figura, quando eu tenho derrame pleural, eu afasto o pulmão da caixa torácica, porque eu tenho líquido na interface, tá certo? Então, vamos aqui fazer uma brincadeirinha, né? Como que estaria
a palpação desse paciente. Então, vamos avaliar a expansibilidade. O pulmão esquerdo desse paciente aqui, ele vai ter uma expansibilidade na base diminuída, porque o líquido não deixa o pulmão expandir, certo? Então, se estivéssemos fazendo a manobra, como eu mostrei ele para vocês, vocês veriam que a mão esquerda não sobe, né? Então, o paciente ventilaria, a mão direita subiria, acompanhando a caixa, e a esquerda subiria menos, ok? E o frêmito tóraco-vocal? Então, se a gente pedisse para o paciente falar 33 com a mãozinha lá na caixa torácica, né? A gente perceberia mais fácil ou mais dificilmente? Sempre que houver essa interface, essa mudança de densidade, o som não se transmite. Então, os derrames, né, eles são antipáticos, a gente fala, para o frêmito. Ou seja, o frêmito naquela região vai estar diminuída. Ainda que a gente lembra de física, né? Então as ondas se propagam mais facilmente no meio líquido do que no gasoso. Tá? Mas aqui você tem a interface. Se esse líquido estivesse dentro do pulmão, aí o frêmito estaria aumentado. Tá certo? E a percussão, Fabinho? Como é que estaria a percussão? Nessa área onde a gente tem líquido, o líquido tem densidade maior que a do pulmão. Então aqui a gente perceberia uma submaciez ou maciez a percussão. Tá? E na ausculta, o murmúrio vesicular, como é que estaria? Ele está diminuído, porque na área do derrame não tem expansão, não tem pulmão se expandindo. Então veja, eu não falei de nenhum dado de ruído alterado, mas se a gente fizer um exame físico bonitinho, a gente poderia, por exemplo, perceber esse derrame pleural aqui, né? Seja por uma expansibilidade diminuída, seja por um frêmito tóraco-vocal diminuído, tá certo? A gente teria maciez ou submaciez na percussão e o murmúrio vesicular abolido nessa área. Tá? Olha esse casinho 2. Isso aqui a gente chama de pneumotórax. Então veja, o espaço pleural agora está preenchido por ar, certo? Então o pulmão normal está todo retraído, ele está todo jogado, certo? Rechaçado para a região medial do tórax. Então, o que vai acontecer aqui? A expansibilidade também vai estar diminuída no hemitórax esquerdo. Tá? O frêmito tóraco-vocal também vai estar diminuído. O pulmão foi afastado da caixa torácica. Por enquanto está igual do derrame pleural, concordam? E a percussão? Aqui é que é o diferente. Como tem ar, a percussão vai estar timpânica. Então, em vez de encontrar o som claro pulmonar, eu vou encontrar timpanismo, certo? E a ausculta vai estar diminuída, certo? Eu não vou encontrar também a ausculta, o murmúrio vesicular habitual que usualmente eu encontraria. Certo, gente? Caso 3. Tá? Isso aqui é um paciente com pneumonia. Veja, aqui à esquerda, não sei se o mouse está aparecendo, a gente tem os alvéolos normais. E aqui embaixo a gente tem um alvéolo preenchido por secreção purulenta. Tá? Então agora não tem mais nada no espaço pleural, agora é dentro do pulmão. Então o pulmão ele tem uma área, né? Então como a gente vê aqui no raio-x, olha, uma área de hipodensidade branquinha, vocês estão vendo aqui próxima do ventrículo direito? Essa aqui é uma área de pneumonia. Então os alvéolos estão todos eles preenchidos por essa secreção. Tá? Então o que vai acontecer? A expansibilidade usualmente não fica alterada, certo? Teria que ter uma área pulmonar mais acometida, um acometimento maior de área pulmonar para ter uma expansibilidade reduzida. O frêmito, como é que ele fica? Tá? Como agora eu tenho o alvéolo preenchido por conteúdo de densidade maior que o ar, o frêmito pode ficar aumentado nessa área, certo? Fabinho, então o frêmito está aumentado, já é uma situação diferente das que a gente estava vendo anteriormente, né? E na percussão, como que a gente vai ter? Dependendo da densidade desse conteúdo, a gente pode até ter submaciez à percussão dessa área. Ainda que haja necessidade de um treinamento do examinador para detectar essa diferença de som, né? Da submaciez para o claro pulmonar. E na ausculta, né, a ausculta aqui você vai ter a ausculta nessa área, mas aí a gente auscultaria um ruído adventício, que vocês no terceiro ano vão ficar sabendo que são as crepitações finas. Tá? Então, gente, para finalizar,
Meu objetivo com essa videoaula era falar rapidamente sobre os aspectos do exame físico do aparelho respiratório, então tanto da inspeção, palpação, percussão e ausculta, em um contexto de um caso real. Tá? Eu, particularmente, sempre ficava angustiado quando comecei a ter aula de semiologia, porque eu queria saber em que situação que isso é útil, tá? Em que situação, como é que eu vou encontrar nos pacientes, como é que eu descrevo por prontuário. Então, aqui eu usei um caso clínico como guia, tá? Para mostrar tanto a vocês um exemplo de anamnese com a sua HPMA construída com foco em sintomas respiratórios, certo? E um exame físico com algumas alteraçõezinhas, mas o mais importante para vocês é o jeito de descrever, o modo de descrição, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, tirem conosco nas atividades práticas e aproveitem o estágio que ainda que curto. Espero que vai ser muito útil e é base para o que vocês verão de patológico no terceiro ano.